Rafa, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo. A gente que acabou, na verdade, perdendo o time, né, de conversar com os palestrantes. A gente já podia ter iniciado essas conversas já desde dezembro, janeiro, quando a gente fechou o cronograma. Mas Uhum. no momento é um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente esquece das coisas mais importantes, né? Hum, Que é poder apresentar vocês para o nosso público, né? Então, certo. queria que você falasse um pouquinho para a galera quem que é o Rafa. Fala para eles. Possivelmente eles já fuçaram no seu Insta, no seu Face, já vasculharam a sua vida, mas assim, com as suas É, palavras, né? Quem que é o Rafael? certo. Bom, pode dar uma vasculhada, eu não sou muito popular, não. Eu não tenho Facebook, mas o meu Instagram é muito pobrezinho, né? Eu quase não tenho informação lá. Normalmente, a minha principal rede, assim, que eu utilizo mesmo é o LinkedIn, né? Que, que é mais profissional, mas a minha vida digital não é muito ativa, não. E, bom, mas meu nome é Rafael Ferreira, né? Eu tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho de 4 anos e, bom, se pensar em dizer assim, quem eu sou, né? Eu sou um cara que gosta muito de estudar, gosto muito de aprender sobre coisas novas, né? É, Gosto muito de conectar o meu dia a dia, aquilo que eu vejo, né, aquilo que eu aprendo ao longo da minha vida com o meu trabalho, o que eu aprendo no meu trabalho, aplicar na minha vida, né? E utilizar muito do meu tempo também mais para o meu lazer, para passar o tempo com meu filho, né? Então, esse sou eu, assim, né? Um cara assim, bem tranquilo, não sou muito gosto muito de viajar, né? E dedico grande parte do meu esforço durante o ano em ter tempo e dinheiro também para fazer isso, né? Às vezes sozinho, às vezes com a minha família também, mas eu acho que isso soma um pouco ao meu jeito de ser também. E eu a minha parte mais profissional, né, tá muito relacionada a isso também, porque eu sempre trabalhei com educação e aprendizagem, né, ao longo dos meus 15 anos de profissão. Eu sou formado em administração de empresas, fiz depois pós-graduação em gestão e inovação em ensino à distância, depois em gestão estratégica. Ah, Sempre também tenho formação em especialização em inovação, gestão da inovação, né? Um programa de Black Belt, assim como é no Seis Sigma, né? Também tem para inovação. Gosto muito disso, principalmente inovação na área da educação e educação corporativa. Nos últimos 5, 6 anos é o que eu tenho me dedicado mais. Então, esse é um pouco da minha atividade profissional. Ah, Além disso, né, além dessa formação, eu tenho trabalho sempre trabalhei em consultoria, né, de gestão, de gestão empresarial. Trabalhei em consultoria em marketing e vendas no início da minha carreira. Depois fui para a área de educação corporativa, onde eu estou até hoje, e atualmente eu sou gerente de desenvolvimento na DP Strategies, né? Cuido do desenvolvimento da América Latina, principalmente para países como Brasil, Argentina, Chile, Peru, e trabalho no desenvolvimento em soluções para os nossos clientes na área de educação corporativa. A DP Strategies é uma empresa americana, né, de consultoria em educação corporativa, soluções de aprendizagem,
e a gente está no Brasil aqui, né, e América Latina, também desenvolvendo e aplicando um pouco das ideias e das soluções que a gente desenvolve, que são bastante peculiares, né? E eu acho que o tema também da minha palestra traz um pouco disso, né, dessa conexão não só profissional, mas também a conexão do que eu faço atualmente dentro da GP para os nossos clientes. Que legal. Não sei se eu falei demais, se eu falei pouco. Mas tá ótimo, tá na medida certa. Rafa, hoje, qual que é o principal desafio que você percebe sobre educação corporativa nas empresas? Certo. Acho que são vários os pontos, mas se a gente puder linkar todos eles em um maior, eu acho que está muito relacionado à transformação digital, né, que as empresas vêm passando. Então, esse mundo VUCA, né, da gente tá sempre tem que ter resposta muito rápida, as coisas acontecem, se transformam ou para melhor ou para pior numa velocidade às vezes que é muito maior do que aquilo que a gente pode lidar, né, do que a nossa às vezes capacidade humana mesmo pode lidar. Então as empresas têm tentado acompanhar isso de uma maneira bastante eficiente, eficaz, né? E eu acho que fruto disso é essa questão da transformação digital. Para elas acompanharem, elas estão tentando lidar com uma quantidade cada vez maior de mudanças num tempo muito curto, fazendo com que as pessoas acompanhem isso. E a gente, como ser humano mesmo, às vezes é difícil e resistente a algumas mudanças, né? Então, a gente fazer, né, com que as pessoas, né, os colaboradores, aqueles que movem as empresas, acompanhem esse ritmo de uma maneira satisfatória, não é fácil, é complexo. Então, eu acho que está aí na educação corporativa saber desenhar bons programas de desenvolvimento humano, né, para as empresas, para que elas acompanhem essa transformação digital, que elas acompanhem as mudanças e os desafios que o mercado vem passando como um todo, né? Então, eu vejo dentro da educação corporativa principalmente isso, né? Como você, num curto espaço de tempo, desenha, desenvolve, valida um bom programa de desenvolvimento e obtém sucesso com isso, né? Então, de maneira ampla, eu acho que isso é o principal desafio da educação corporativa hoje. Que legal. Eu não sei se você acompanhou pelas redes sociais, a gente tem um prêmio, que nós estamos na 3ª edição esse ano. A ideia é a gente poder reconhecer boas práticas de gestão de pessoas aqui na nossa região, já que a maioria dos prêmios são nacionais, empresas muito grandes, enfim. A gente tentou deixar um pouco do nosso jeito esse prêmio. Uma das categorias foi a educação corporativa. E olha que interessante, embora a gente tenha recebido várias inscrições relacionadas à categoria, eu pessoalmente fui visitar, né, praticamente todos os projetos para poder ver o funcionamento deles, né, para poder certificar, né, que realmente são projetos válidos e tudo mais. E eu senti uma dificuldade muito grande, inclusive das empresas conseguirem trazer à tona o que é essa educação corporativa, né? Que às vezes parece que é um programa de treinamento que virou uma educação corporativa e não tem outras amarrações. Então, foi bem desafiador, assim, essa categoria, sabe, para a gente esse ano. E a gente viu quanto que talvez tenha de trabalho mesmo, né? Trabalho à frente para a gente poder desenvolver essas práticas dentro das organizações aqui. Vou falar, né? Exato. Na nossa região. Exato. Eu acho que isso
Assim, não só levando em consideração uma região, eu acho que os desafios vão ser iguais também, É, né? né? Também em São Paulo e qualquer lugar do mundo. É, a, isso que você falou é muito importante, assim, porque às vezes a gente acha que a educação corporativa, né, ou seja, o desenvolvimento de competências das pessoas, dos nossos colaboradores dentro de uma organização está voltado só a programas, às vezes, formais, né, de desenvolvimento, né, vou criar um treinamento com início, meio e fim, assim, né, de presencial com uma carga horária X ou online com uma carga horária Y. Não é os formatos só que a gente tem que pensar, né, ou se a gente está utilizando a última tecnologia em relação à educação, mas a gente tem que pensar assim, como hoje os nossos colaboradores ou as pessoas estão aprendendo, né? E como é que a gente obtém resultado rápido com isso também. Então, a gente teve algumas semanas atrás o Learning Technology 2020 na Inglaterra, e dois pontos que se questionaram muito foi como eu uno toda a tecnologia que eu tenho hoje a favor da aprendizagem, né? Porque eu tenho o XMS, eu tenho o LMS, aí eu tenho a ferramenta de assessment, aí eu tenho o ferramenta aplicativo de microlearning e tal. Aí quando você vê, as empresas têm várias aplicações de educação, mas que são subutilizadas ou não estão conectadas, né? Como é que eu faço? Como é que eu uno isso de uma maneira com que eu aproveite o máximo e que o aluno, né, o colaborador, também aproveite o máximo? E aí o outro ponto que também se discute muito é o learning point, né? Assim, como é que eu garanto que o meu colaborador, às vezes num desafio que ele tem ali no momento, como é que ele pode acessar um conteúdo que possa ajudar ele a resolver um problema? Então, por exemplo, hoje na nossa empresa, né, muitas das equipes estão remotas. Muitos gestores, inclusive, gerenciam pessoas através né, gerencia equipes virtuais. Então, você não tem um ponto de encontro, às vezes, que você está sempre compartilhando conhecimento. Então, como é que eu consigo, eu como empresa e responsável também pelo desenvolvimento, parte do desenvolvimento dessas pessoas, né, durante o trabalho, como é que eu levo, como é que eu garanto o conhecimento, habilidade, experiência e competência, né, ajudo ela a desenvolver uma competência ali, no momento em que ela está trabalhando. Então, isso é um ponto importante, porque ela não vai aprender só durante um treinamento formal, né? Um treinamento presencial, que o professor está falando e tudo mais. Tá? Ela está aprendendo enquanto ela está fazendo, enquanto ela tem um desafio. Né? Então, como é que eu ajudo isso como empresa a fazer isso? E isso está muito relacionado também ao conceito do lifelong learning, né? Que é o seu aprendizado durante a vida. Eu falei que eu tenho um filho de 4 anos e ele muitas das coisas que ele aprende, que ele se desenvolve, não é porque ele é mais inteligente do que eu fui na minha época, mas eu sou de 84 não tinha tanta disponibilidade de conteúdo com 4 anos. Hoje, ele assiste televisão e acessa os conteúdos a hora e o momento que ele quiser e onde ele estiver. Então, essa vai ser a forma como ele vai aprender. Então, se ele for para a escola, aprender conteúdos naqueles formatos de disciplina, grade curricular, conteúdo, professor cuspindo matéria, né? Então, isso vai desestimular. A mesma coisa, gente, se a gente tem essa facilidade de acesso ao conteúdo, provavelmente a empresa também vai gastar dinheiro, jogar dinheiro fora,
se ela fizer programas em que ela não enxerga ou não leva em consideração a forma como as pessoas estão aprendendo hoje, né? Então, isso faz muito... Eu imagino o quanto seja difícil para você avaliar os programas de educação corporativa, né? E ver aqueles que dão resultado e que dão certo. É muito desafiador. Eu percebo que talvez seja um assunto novo, um assunto antigo numa roupa nova, né? Assim, a Exato. educação corporativa sempre foi um grande desafio das empresas, das organizações. Só que antes formatos onde você, tudo bem, demorar 3 meses, 6 meses para construir um programa, aprovar um conteúdo, toda aquela coisa, era possível. Hoje não dá mais, né? Hoje a empresa às vezes precisa startar um departamento novo, uma operação nova, e ela tem que treinar as pessoas agora, né? Não pode Exato. que daqui 6 meses o conteúdo fica pronto. Então é uma coisa Exato. dinâmica demais, né? Exato, você tem toda a razão. Isso que você falou é muito verdade, assim, às vezes a gente tem que fazer a gente tem coisas novas, a gente tem tecnologias novas e cada vez no menor espaço de tempo, né? Então as coisas se atualizam muito rápido. Isso gera até uma certa ansiedade por parte das empresas e das pessoas em querer acompanhar tudo isso. E às vezes a gente esquece de fazer o básico mesmo, né? De parar e pensar, mas será que eu preciso de tudo isso, né? Como é que eu posso aproveitar o que eu já tenho? Às vezes perceber que em algumas situações mesmo a ideia de a ideia de um treinamento formal, onde você tenha que instruir alguém, né, como o on the job, por exemplo, seja o melhor formato, né? Então, eu acho que o problema não é o avanço, né, de tecnologias ou você estabelecer programas novos, tudo mais tal. É a gente poder analisar, né, com maior clareza aquilo que aquilo que precisa ser feito de fato, né? E para poder encaixar o melhor conteúdo, o melhor processo de desenvolvimento de conhecimento para aquele objetivo que a gente tem, né? Então, se a gente não tiver essa clareza, a gente vai estar sempre preocupado com fazer uma coisa nova. Como sempre trabalhei com consultoria, sempre foi muito comum as empresas chamarem e a minha interlocução é muito forte com o RH e com as empresas maiores, né, as áreas de Learning Development, né, que já tem uma área, às vezes, de universidade corporativa, uma área dedicada exclusiva a treinamento e desenvolvimento. Às vezes eles querem fazer alguma coisa assim, não, eu preciso inovar, né? Essa é uma palavra assim que o pessoal usa muito. Preciso inovar, preciso fazer uma coisa nova porque a retenção está caindo, a venda está caindo, o pessoal não está engajado e aí às vezes parece que a gente tem que trazer sempre alguma coisa assim que nunca ninguém viu, né? Para dentro de um programa ou para reestruturar alguma coisa, mas às vezes não é isso que precisa, né? Mas às vezes a gente olhar com um pouquinho mais de cautela e fazer um diagnóstico de qual é realmente a dor, né? Que eles têm, por que as pessoas não estão engajadas e tudo mais. Tá? Então, para a gente inovar, né? E eu falo de inovação porque é parte do meu trabalho e não só da minha formação, mas da minha experiência profissional, né? Já trabalhei como gerente de inovação também. Inovar às vezes parece que é só a gente fazer uma coisa, aquela coisa, né, de você sair da caixa, de pensar em algo novo. É alguém que não pode ter muitas barreiras, é alguém que não pode ser muito pragmático, né, processual e tudo mais tal. É muito pelo contrário, né? A gente só consegue inovar.
Na verdade, a inovação é o resultado melhor de algo que você fez diferente. Então, você só vai ter um resultado melhor, né? Ou seja, a sua inovação ela só vai ter resultado se você tiver clareza de quais são os problemas. Eu já avaliei muitos trabalhos aqui, eu participo de bancas de avaliação de programas de inovação e de muitas empresas grandes que têm uma área exclusiva de inovação, né? Quando a gente avalia esses programas, o que mais tem é processo, estratégia, análise de dados, métricas. Então, às vezes a gente acha que a inovação é só a criatividade livre, leve e solta, né, para você criar algo novo, mas na verdade ela tem muito processo, tem muita análise, tem muito dado. Tem uma parte muito cartesiana disso que é essencial para a gente poder pensar. Obviamente que depois vem uma parte mais criativa, em alguns momentos, principalmente em ferramentas, como você vai resolver um problema, alguma coisa assim. Existem algumas ferramentas que você consegue soltar e aproveitar um pouco melhor. Isso de uma maneira mais rápida e mais moderna em relação ao que se fazia no passado, mas isso está sempre sustentado muito em planejamento e análise de dados, né? Perfeito. Rafa, o que os congressistas eles podem esperar da sua palestra? O que você vai estar trazendo para cá? Acho que a gente falou um pouco a respeito disso, uma preocupação muito grande que eu tenho particularmente, né, com a curadoria de conteúdo do evento, é poder trazer assuntos novos, né, assuntos atuais, adaptados à nossa realidade para que aquelas empresas possam sair de lá com questões práticas a serem resolvidas na segunda-feira já. Então, é algo que a gente tenta sempre respeitar, né, para a nossa audiência, dos congressistas compreenderem que eles estão lá para poderem captar informações relevantes para já na segunda-feira estar colocando a mão na massa, né? Não pode ser uma coisa muito, daqui alguns meses, daqui 1 ano, 2 anos, que a gente acaba não tendo muito tempo para isso. O que o congressista ele pode esperar da sua palestra, Rafa? Legal. Olha, eu justamente procurei, né, e tenho procurado, revisitando a minha apresentação, treinando aquilo que eu vou falar, justamente ter essa preocupação. Quando eu estou no papel de congressista, e na maioria das vezes eu estou nesse papel, né, como alguém que quer aprender e tirar uma lição prática daquilo que eu estou participando, daquilo que eu estou vendo, agora estando na posição de palestrante, é de poder realmente dar para o pessoal alguma ferramenta que possa ser prática. Essa é a ideia. Então, eu acho, ao longo da minha experiência, eu vejo que há uma grande dificuldade dos treinamentos estarem linkados com os resultados da organização, né? Então, às vezes você vê o RH, um RH mais holístico, né? Ele se preocupa muito com o programa, com o desenvolvimento do conteúdo, a emoção que aquilo vai trazer. E aí eu acho que sempre teve uma preocupação, né, o RH, de olhar o conteúdo, de fazer a diferença no ato de um treinamento, de um desenvolvimento e tudo mais, tal, desenvolver a pessoa. Mas isso é essencial que esteja alinhado com o negócio. Muitas empresas grandes conseguem, já tem às vezes isso bem maduro. Outras que são grandes não têm isso tão estruturado e contam com a nossa consultoria também. Mas eu quero compartilhar justamente a ferramenta que a gente usa e aquilo que a gente faz com os nossos clientes, né? Isso é um serviço nosso, mas eu estou levando isso como uma ferramenta prática. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte:
eu tenho programas e necessidades de treinamento e desenvolvimento, independente se é um treinamento pontual, se é um programa completo, né, learning paths, né, ou seja, trilhas de aprendizagem, enfim, não importa o formato do desenvolvimento, mas como você liga isso com o objetivo estratégico da empresa, os objetivos de negócio, ou seja, aqueles mensuráveis, né? Nós estamos falando de venda, estamos falando de lucratividade, aumento da produtividade, diminuição de custos. E aí como é que eu dentro dessas duas pontas, o que eu tenho que fazer aqui no meio, né? Que métricas que eu tenho que levantar, que métricas que eu preciso ter, né? Que eu posso ter, e como elas se relacionam para eu saber que um treinamento ou uma iniciativa de educação que eu tive dentro da organização teve resultado com o negócio ou não. Então, hoje eu tenho alguns clientes que não adotam nenhum novo treinamento ou nenhuma nova iniciativa de desenvolvimento humano, né, ou de aprendizagem, que não seja baseado nos números em que a gente levanta. Então, isso leva um tempo, obviamente, mas a ferramenta é simples. A ideia é apresentar um framework muito básico, onde as próprias pessoas consigam, os próprios congressistas levem para a empresa e consigam, através de grupos de trabalho, né, aplicar isso, seja numa iniciativa ou, de repente, na área de treinamento e desenvolvimento toda, ele consiga alinhar o que ele está fazendo como desenvolvimento e aprendizagem, né, treinamento e desenvolvimento, linkar isso com os objetivos do negócio. Eu acho que isso não só facilita, né, não é só um instrumento em que ele leva isso de maneira prática, mas vai ajudar também a fortalecer ainda mais o RH, né, como um RH estratégico, que eu acho que é o que vem sendo falado muito, né? Legal. Então, acho que é isso, né? A gente poder levar esse conteúdo de qualidade para o pessoal e eles poderem sentir, né, que vão ter esse conteúdo e esse conteúdo vai poder ser aplicável ao dia a dia deles, eu acho que é o mais importante de tudo, né? Exatamente. A ideia é justamente essa. A gente, dentro de hoje organizações tão complexas, às vezes a gente tem tanta coisa difícil que a gente tem que lidar no dia a dia e tal. A estrutura é super simples, assim, super prática. Essa é a ideia, né? Justamente hoje das organizações, simplificar ao máximo os processos, a forma como se resolve problemas, né? Como se mede as coisas. Então, quanto mais enxuto, né, e mais produtivo, melhor. Então, a ideia é justamente essa, fazer isso, e não é porque é um framework simples que ele não seja efetivo. Muito pelo contrário, é o que a gente tem, é o que as empresas têm, grandes empresas, né, que estão hoje trabalhando com a gente globalmente, empresas de ponta, estão levando esse serviço nosso e com certeza vai ajudar muito, independente do tamanho da organização. Vai ser legal. Perfeito. Tá Rafa, bom? muito obrigada pelo seu tempo aí, né, por você estar contribuindo. Já está com as malas prontas? Tá quase. Tá quase, tá quase. Quase tudo pronto. Muito tá bem. Quase tudo pronto. Perfeito. Né? Acho que o seu assunto vai ter uma relevância muito grande no nosso evento. A gente está pensando em desenvolver talvez um segundo evento só para poder discutir a respeito de educação corporativa, que eu acredito que vai ser super válido, né, para a nossa comunidade de uma forma geral, tanto a parte social, né, que a gente presta, quanto os diferenciais competitivos das empresas também. Acho que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aí num aspecto um pouco mais abrangente mesmo, né, que eu acredito que não dá mais tempo de deixar para depois, né, a gente tem que fazer isso e tem que ser agora, né?
Com certeza. Eu sou muito suspeito para falar disso, uma porque eu gosto, eu vivo e na minha vida pessoal também eu correlaciono muito do que eu faço no meu trabalho, então fico à total disposição para contribuir também com esses outros eventos e poder participar e levar um pouco do que a gente está fazendo aqui em São Paulo e no mundo também, né? Legal. Acho que é Rafa, muito válido. obrigada aí. Daqui a pouquinho a gente está se conhecendo pessoalmente, né? Nós que estamos nesse relacionamento só virtual por enquanto, mas que você saiba que você, né, está sendo muito bem-vindo no nosso evento, o seu conteúdo, o agregar para nossa, né, para nossa comunidade aqui está sendo muito importante, viu? A gente já quer agradecer você desde já. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero que o conteúdo possa ajudar muito a todos que vão participar. Esse é o principal. Legal. Tá bom? Muito obrigada, viu, Um Rafa? grande abraço. Tchau, Outro, gente. tchau. Tudo de bom.